Delegando tarefas, gente, que negócio difícil. Vamos falar desse assunto aí? Por que é tão difícil delegar tarefa? Em geral, você ouve o seguinte: eu não vou delegar, porque daí se ele não faz, melhor que se eu quiser que seja bem feito, é melhor que eu faça. Não adianta nada delegar a tarefa porque o camarada não faz. Gente, olha, não vou tirar a razão de quem pensa assim. Mas a questão é, como que a gente pode então... Porque se a gente não conseguir delegar, a gente não consegue fazer nada. A gente fica sobrecarregado e as coisas não acontecem. A grande questão não é exatamente saber delegar. É saber envolver as pessoas para que elas queiram fazer aquilo que a gente precisa que elas façam. E aí que vem a questão. Eu chego lá, eu estou motivado. Eu vou lá e defino um objetivo. Quero aumentar 50% dos membros e saio definindo meta para todo mundo. A gente esqueceu de um problema. Que a pessoa pode não estar tão motivada quanto a gente. E ela tem mil e outras coisas para fazer. Então, uma das grandes tarefas aí para a delegação de tarefas funcionar não é a delegação em si, mas é como a gente faz para conquistar a motivação das pessoas, lembrando que todos são voluntários, ninguém faz pelo salário no fim do mês, não é? E nem todo mundo compreende a sua missão como cristão, né? Vamos dizer assim, tem essa maturidade para entender que a motivação é quase um dever do crente, né? Motivação para a obra. Mas às vezes, mesmo que as pessoas até compreendam isso, ela pode não estar motivada para o seu projeto. Está motivada para outra coisa, mas não para o dela, mas não para o seu, né? Então esse é um assunto que exige bastante habilidade da diretoria, do presidente, mas da diretoria em si, né? Que é como você envolve as pessoas para que elas queiram fazer parte. E aí vem a importância da visão compartilhada. Porque se você não criou uma boa visão compartilhada, uma boa estratégia, definiu bons objetivos, as pessoas não vão saber por que é que elas deveriam se importar com aquilo que você está querendo fazer, né? Mas é o CP, gente. Poxa, é o PH, é o louvor. Como é que você não acha importante uma coisa dessa? A gente acha importante, mas às vezes o irmão lá, por N razões, né, não acha aquilo importante. Agora, quando você chega para ele assim, irmãos, nós precisamos aqui... Olha, o nosso objetivo aqui é tornar a igreja do Tarumã uma igreja mais inclusiva, né, com relação àqueles que têm necessidades especiais, né? E para isso, né, nós temos esta estratégia e nós temos alguns objetivos, e para a gente chegar nesse objetivo aqui, a gente definiu uma estrutura. Tem 5 nomes nessa estrutura, 4 já estão resolvidos, fulano, beltrano, ciclano e outro beltrano lá. Falta uma caixinha e nós pensamos que essa caixinha pode ser a sua. O que você me diz, né? Já muda um pouco, né? Pelo menos a forma do convite, né? Você está convidando a pessoa a participar de uma construção de uma visão lá na frente, né? É claro que pessoas são pessoas, nem todo mundo às vezes está no momento certo, está com o comprometimento certo, né? Por isso que é importante a gente delegar, não delargar, né? Que é o que geralmente fala, então você cuida disso aí, eu estou delargando para você. E aí você faz aí na hora que der e tudo mais, né? Esse também é um erro, que a gente solta na mão da pessoa e larga lá, né? Talvez porque a gente goste mais assim, né? A gente não gosta de ser cobrado, ou eventualmente você acha que é dever de cada um fazer a sua parte, e você sempre procura fazer. Às vezes o outro irmãozinho lá não tem esse mesmo perfil. Lembrando lá do começo, né, dos perfis pessoais, né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de lidar, né, com o seu trabalho, né? Nem todo mundo tem essa característica da responsabilidade, né? Às vezes a pessoa, assim, ela quer fazer, mas às vezes ela não é muito de cumprir prazo, né? Isso, claro, é ruim, mas aí precisa do quê? De alguém que gosta disso para ajudar a cobrar, né? Então, essa é uma questão que envolve muito a liderança, né? Entender que a forma que você gosta de trabalhar não necessariamente é a mesma forma que a pessoa gosta de trabalhar. E aí, por isso que é importante montar os combinados, né? Então, quando você faz a delegação de uma tarefa, o que é importante? Você convida alguém e a pessoa diz sim, aí você precisa criar o que a gente chama de contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? Olha,
tudo bem, então você aceitou e tal, mas a gente precisa fazer um acordo aqui. Olha, nosso objetivo é esse, é isso, a gente trabalha dessa forma, a gente faz reunião assim, assado, a gente vai acompanhar isso desse jeito, né? E aí uma pergunta que é muito importante é assim, olha, se você não cumprir um prazo ou se você estiver atrasado com uma tarefa, qual é a melhor forma que você acha que eu posso te cobrar, né? E aí deixa a pessoa falar, porque a partir do momento que a pessoa falou para você, ela tá te autorizando a cobrar, né? E daí fica difícil da pessoa se escorregar ou achar ruim, pois foi ela mesma que sugeriu quando disse o sim, né? Então isso é uma técnica, né, que vocês podem utilizar. E assim, convidar as pessoas para as reuniões de vocês, né? Pedir para elas fazerem apresentações, né? Porque uma das questões pelas quais as pessoas desanimam é porque de certa forma elas sentem quando não se confia nelas, né? Então é aquela história, né? Eu dou a tarefa, mas eu quero que a pessoa faça do meu jeito, né? Isso é um problema. É claro que a gente quer controlar o processo assim a tal forma de sair perfeito. Eu sei por mim, né? Eu tenho uma forma de fazer que tem que ser assim e se não for assim, às vezes me incomoda. Mas ao longo dos anos eu fui aprendendo que se eu quiser que a pessoa... Aí se é para fazer do meu jeito, é melhor que eu vá lá fazer. É frustração na certa, né? Querer que uma outra pessoa faça como eu faço. Então, eu aprendi, né, no trabalho, até mesmo na igreja e tudo, que se você delega uma tarefa, você precisa deixar um espaço para a pessoa fazer do jeito que ela acha que é o certo, né? E existe uma diferença de conhecimento também, né? Tem gente que tem muita experiência e gente que tem pouca experiência. Então, às vezes, daí aquele que tem muita experiência, mas é óbvio que era para fazer desse jeito. Mas como é que não viu que era desse jeito? Mas é que para a pessoa que está fazendo, que não tem essa experiência toda, não tem referência, ou essas referências são outras referências, a pessoa não teve a oportunidade de aprender como fazer. Então, é o que a gente vai falar ali para frente, errar faz parte, gente, e tem que ter um espaço para o erro, né? Porque o erro, né, é a forma que a pessoa descobriu uma forma de não fazer as coisas, né? É claro que tem erros e erros, né? E você como liderança, né, a equipe aí como liderança tem que estar fazendo um acompanhamento próximo para garantir que não haja dúvidas, né? E que, digamos assim, vá se monitorando o andamento das coisas para não ser pego de surpresa, né? E não deixar um erro muito grande acontecer. Você consegue intervir antes, né? Dando dicas, ensinando, mostrando e tudo mais, né? E aí, gente, eu queria compartilhar uma coisa que mudou. Assim, as coisas que eu vou falando, às vezes eu tiro de livro que eu li, de coisa que eu ouvi, de palestra que eu fui e tal. Mas teve uma que um consultor uma vez me falou e nunca mais eu esqueci. E assim, por que as pessoas não fazem as coisas? E ele deu 3 alternativas. Elas não fazem. Primeira, porque não sabem. A segunda, porque não querem. Ou a terceira, porque tem alguma coisa as impedindo. Né? Então assim, se a pessoa não sabe, ou seja, ela quer, mas não está conseguindo. Esse é o mais fácil, né? Você vai treinar, vai ensinar, vai mostrar. A segunda é porque ela não quer, né? E aí aqui do não quer, entender como é que uma pessoa não quer, sendo que ela disse sim para você. Alguma coisa aconteceu aí, né? Ou você sentiu sozinha, sentiu que você largou, assim, ou então até deu aquele sim na hora que sem pensar direito, né? É uma possibilidade também, mas aí tem que entender com a pessoa. Veja, gente, eu gostaria de entender com você. Você me disse sim e agora, né, não tá querendo mais, né? O que aconteceu, né? E aprender com isso para não cometer o mesmo erro de novo, né? Não o erro de escolher aquela pessoa, mas o erro de não ter caminhado mais próximo para entender esse momento e da próxima vez que convidar alguém já poder considerar isso na solução. E o terceiro item, que muitas vezes a gente passa batido, é porque tem alguém ou alguma coisa atrapalhando. Então aí, muitas vezes é porque não tem recurso, muitas vezes está faltando tempo, muitas vezes não é por falta de vontade, e nem por não saber, é porque tem alguma coisa acontecendo. Eventualmente a pessoa teve um problema no casamento, eventualmente a pessoa teve outros motivos. E aí vocês, enquanto liderança, né, tem que saber ouvir, conversar e aí achar formas. Olha, então vamos fazer o seguinte, e se a gente fizer assim, assim, assado, fica bom para você? Fica bom para você. Então você renegocia o que a gente chama de contrato psicológico com a pessoa, né, cria uma nova motivação, um novo recombinado para que a pessoa consiga entregar. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, irmãos, ninguém gosta de deixar ninguém na mão. Ninguém gosta todo mundo se sente mal
em algum nível, vamos dizer assim. Tem os caras de pau, né? Sempre vai ter esses daí, né? Mas em algum nível todo mundo gosta de saber que está fazendo bem a sua parte, né? Então, levando isso em consideração, eu incentivo vocês então a conversarem mais, lembrando que tudo se trata de pessoas, né? E conversarem mais, alinharem mais, não delargar, né? Acompanhar e mostrar para a pessoa que ela é importante e que aquilo que ela está fazendo é importante, porque se ela não fizer a parte dela, ninguém chega lá em cima. Um depende do outro, é um exercício de confiança mútua, né? E a partir do momento que você não tem confiança, você acaba tentando fazer no lugar dela, e se você tentar, ela vai perceber que você não confia nela, e aí as coisas podem piorar. Tá certo? É uma habilidade, gente. É uma habilidade, vocês têm que treinar. É igual assim, não adianta ver 700 vídeos do Ronaldinho no YouTube. Se você não pegar a bola e for jogar, você não vai aprender a fazer, né? Então tem que praticar. Liderança é comportamento e é prática, tá certo? Um abraço, gente. Tchau, tchau.